Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com os diretores de missionários do Hospital de Gaia que fazem ultimato ao Governo. Falamos do fisco que substitui os tribunais na cobrança coerciva de coimas e multas. Passamos para a discussão do Orçamento do Estado para 2019 e vemos aqui quais são então os principais pontos deste Orçamento de Estado para 2019. Falamos também da educação. Portugal está então na cauda da UE no que diz respeito à educação e terminamos a falar dos portugueses na Venezuela. Há então 18 mil empregos para venezuelanos que queiram regressar a Portugal. São então estes os temas hoje em análise. O meu convidado de hoje é Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, hoje começamos por falar de saúde e falamos então dos diretores de missionários do Hospital de Gaia que fazem então um ultimato ao Governo. Pois, deixe-me dizer-lhe antes de mais, desejar-lhe a si e aos nossos espectadores, fazer-vos uma saudação. É sempre bom estar aqui, é sempre bom ajudar com a interpretação que faço das notícias à sua compreensão. Do meu ponto de vista, gostaria de partilhar com os nossos telespectadores que os diretores clínicos do Hospital de Gaia sabem que estão a pisar um caminho que lhes vai dar muitas vezes este perder a face. Porquê? Porque as obras do Hospital de Gaia foram feitas num tempo, foram programadas num tempo em que começou em 2009 por ir haver um hospital novo, 400 milhões de euros de investimento. Quando chegámos a Gaia em 2013, a perspectiva era não haver investimento nenhum. As obras no Hospital de Gaia foram feitas por recurso ao overbooking. Lá para casa, para quem não saiba, o overbooking é o que sobra dos quadros europeus, dos quadros comunitários europeus. Por grande, digamos, por entendimento profundo, grande e responsável do então Secretário de Estado da Segurança Social, Marco António Costa, do Presidente da Câmara, numa equipa em que o Presidente da Câmara de Gaia teve um papel fundamental, e também o Ministro da Saúde, Paulo Macedo, foi possível encontrar verbas que se têm vindo a consubstanciar para o hospital. Acontece que o hospital passou, o tempo decorre, há regras, que aliás são as mesmas que determinam o Joãozinho, há regras de concursos públicos e procedimentos administrativos sobre os quais aqui já falei. Ora, acontece que esta última fase do Hospital de Gaia foi posta a concurso com preços determinados ainda pelo valor máximo da Troika. E, como entretanto o setor do imobiliário aqueceu, ninguém foi aos concursos de fazer a terceira fase do Hospital de Gaia com aqueles preços. Portanto, o primeiro concurso ficou deserto. Estamos a falar de obra de cerca de 6 milhões de euros que ficou deserto, ou seja, ninguém por aqueles preços quis construir uma só parede da terceira fase do Hospital de Gaia. Portanto, foi preciso reabrir o processo todo. Os diretores clínicos sabem muito bem que é esse tempo que se está a tentar recuperar. E, portanto, estarem a fazer esta pressão é absolutamente inadequado, porque justamente tiveram numa reunião com o Ministro da Saúde, numa reunião com o Secretário de Estado, ou já a Comissão de Saúde já se deslocou a Gaia e nós não podemos fazer nada contra o tempo que é preciso que decorra, com as leis que o país tem e o controle que o país tem, digamos, dos procedimentos para haver despesa pública. Portanto, eu considero que esta pressão dos clínicos de Gaia é, de facto, tempo perdido. Lamento profundamente dizê-lo e lamento que sejam os mesmos que, nos dias, sentam-se com o Ministro e com o Secretário de Estado e percebem claramente o que é que está em jogo e, nos outros, sabe-se lá por que vapores e por que razões, estão a fazer estes ultimatos. Obviamente que se estes senhores se demitirem, de facto, porque nenhum deles se demitiu, obviamente serão substituídos e o serviço público poderá sofrer alguma vicissitude, mas não farão, seguramente, caminho por esta via. Qual foi também aqui o papel da autarquia de Gaia? 3 milhões de euros dos impostos dos gaienses estão naquele projeto e mais um projeto de desenvolvimento depois desta fase terminada que vai permitir um enquadramento paisagístico e de qualidade à inserção do hospital, nomeadamente através da requalificação das áreas anexas, que eram áreas, como quem conhece o Monte da Virgem, sabe que aquilo era uma zona florestal e, portanto, vai ser requalificada e, além disso, como sabem, para o ano em janeiro, se Deus quiser, estará a ser construída a rede de metro que passará justamente no Hospital Santo Silva. Portanto, aquilo que eu acho, honestamente, é que este é o grito do Ipiranga, é uma semana do Governo entregar o orçamento e o Hospital de Gaia sabe que não tem mais nada a pedir ao orçamento que não seja agora recuperar tempo que se perdeu
por vicissitudes que o país atravessou e que são responsabilidade de todos. Obras necessárias também para o bom funcionamento do Hospital de Gaia? Absolutamente necessárias e, portanto, todos nós temos bem consciência do estado da urgência, do estado da cirurgia, temos consciência, não está em causa a razão que assiste aos clínicos, está em causa que, de repente, não é? Resolveram entrar por este caminho, que é um caminho que lhes foi explicado, que não tem saída, porque há prazos e procedimentos. Como disse há dias o Primeiro-Ministro em Lisboa, se for possível alterar as leis que ficaram da Troika, se for possível alterar algumas das leis que o país tem que seguir, que são leis aprovadas pela própria Assembleia, no sentido de haver procedimentos administrativos que impedem que o dinheiro público seja mal gasto, então nós podemos avançar etapas. No caso concreto, está a avançar com atraso, pela simples e elementar razão de que ninguém quis construir a fase que faltava do hospital pelos preços a que estavam tabelados do tempo da Troika, e essa é a explicação que existe e que os senhores diretores clínicos sabem muito bem que existe. É essa a verdadeira questão aqui? É essa a verdadeira questão. Há também questões de poder e há também uma coisa que eu quero aqui anunciar. No final do próximo mês, o Centro Hospitalar de Gaia vai ser integrado do Centro de Reabilitação, que até agora foi da Misericórdia do Porto, que está em Francelos, o antigo sanatório de Francelos. Portanto, nós iremos assistir a uma grande requalificação da unidade toda de saúde, do Centro Hospitalar Gaia Espinho. Será inclusivamente a própria administração, poderá ser outra que não a atual, portanto será um processo novo, uma reestruturação, e eu acho que estes médicos escolheram mal o caminho e, portanto, é uma reestruturação total? É uma reestruturação profunda, porque, como imaginará, como é que vai funcionar? Com o Polo de Gaia, vai completar com o antigo Hospital sanatório, e ficamos com o Hospital de Gaia, visto que nós servimos 700 mil pessoas a sul do Rio Douro. E, portanto, será um hospital que terá uma urgência para funcionar como urgência, mas estará também em Espinho e no próprio Centro de Reabilitação um conjunto de valências que vão permitir descongestionar precisamente a urgência e os serviços que mais se queixam, que são serviços que decorrem da urgência, porque se uma pessoa chega para ser atendida em ortopedia ou para ser atendida em gastroenterologia ou assim, naturalmente que há uma pressão sobre os serviços que lá estão. Mas, fundamentalmente, o que tem acontecido é que não há espaço na urgência para fazer a chamada triagem. Temos que encontrar aqui caminhos. Por exemplo, foi inaugurado, já está a funcionar desde agosto, o Centro de Saúde de Vilar de Andorim, que é ali bem perto do hospital, e, portanto, estão a ser criadas condições. Não vale a pena estar a correr contra um tempo que não foi bem aproveitado no passado, por razões que todos conhecemos, e agora a melhor maneira de aproveitar o tempo que se perdeu é não perder mais tempo nenhum, e acho que os senhores médicos que percebem isto nas reuniões depois fazem estes filmes fora das reuniões. Há pouco falou precisamente também na discussão do Orçamento do Estado, é um tema também que iremos abordar mais à frente. Para já pergunto-lhe qual é o estado atual da saúde em Portugal. Já aqui também abordámos esta questão diversas vezes. Não sou eu que o digo, é o Sr. Ministro que diz. Temos 20 anos de atraso em investimento da saúde, portanto foi-se, digamos assim, empurrando os grandes investimentos por esta ou por aquela razão. Eu lembro-me, e também se lembra a Helena, de que o Américo Amorim teve um problema cardíaco e ofereceu uma máquina. Quando chegou ao hospital faltava lá uma máquina, ele próprio ofereceu 30 mil euros na altura, ou 60 mil euros. Portanto, nós temos convivido e vivido com atrasos, com protelações em termos de investimento na saúde. E porquê? Porque o paradigma da saúde está a mudar. Nós temos hoje doenças típicas de pessoas que duram já não 50 ou 60 anos, mas 70, 80, 90 e até 100 anos, cada vez há mais portugueses centenários, felizmente. Isto coloca questões à medicina que não têm nada a ver com as questões que colocava antigamente, por isso há hoje necessidade de... E não é por acaso que esta semana foi anunciado que a maior parte dos doentes passarão a ser assistidos em casa, desde que termine o ato médico em concreto, passarão a restabelecer-se em casa. Há hoje um problema de reequacionar aquilo que é necessário para a saúde das pessoas concretas que temos à nossa frente e não para aquelas para as quais os hospitais foram pensados há 30, 40 ou 50 anos com uma medicina que não tinha sequer a evolução científica e os avanços tecnológicos com que hoje se confronta. É preciso investir na saúde. É preciso investir na saúde. E recuperar esse tempo. 20 anos de atraso. Vamos ver se conseguimos fazer isso evitando... Sabe que quando investimos durante 20 anos provavelmente há investimentos errados. Nós agora temos aqui um constrangimento e uma vantagem. O constrangimento é que há um atraso. A vantagem é que talvez possamos queimar algumas etapas
etapas que teríamos percorrido se estivéssemos a investir e que agora já sabemos que não faria sentido investir ali, podemos já investir naquilo que é essencial para o futuro, portanto vamos ver se conseguimos aproveitar bem isto. Muito bem. Depois então da saúde, abordamos aqui outra questão, Albino Almeida. Falamos do fisco, que vai então substituir os tribunais na cobrança coerciva de coimas e multas. De que forma é que irá funcionar e, de facto, como é que podemos encarar esta medida? Bom, o que eu espero é que o fisco tenha aqui uma função pedagógica como tem, por exemplo, a Segurança Social. A Segurança Social avisa e não passa para medidas radicais antes de avisar e de dar todas as condições em prazo recorde, por exemplo, quando cativa contas bancárias, não é? É possível em 48 horas ter as contas bancárias de novo a funcionar desde que se faça pagamento, de prova do pagamento do que está em atraso. Eu espero, isto não acontece com as finanças. Quando as finanças cativam ou penhoram alguma coisa, é um calvário para os cidadãos. Portanto, o que eu espero, sinceramente, é que o Governo tenha pensado, no âmbito do Simplex, soluções que permitam que, perante uma dívida que escapou, que a pessoa não foi notificada, que se esqueceu, que passou o prazo, qualquer medida coerciva não possa ser rapidamente revista se a pessoa em causa pagou e se fizer prova que pagou. Porque não é essa a prática, é uma péssima prática das finanças de reterem valores e bens das pessoas. Aliás, devo dizer que o que se passa em matéria dos solicitadores que fazem penhoras de contas para receber dívidas, recebem as dívidas 3, 4 e 5 vezes e mantêm as pessoas com salários penhorados, com retiradas de salários, é uma vergonha de que ninguém fala, efetivamente, mas é bom falar. E eu espero que é uma realidade. Que é uma realidade. Portanto, é um calvário fazer parar estes processos, porque estes processos depois vão a contas nos tribunais. Não sei quem faz as contas não se fazem e as pessoas já pagaram a dívida 1, 2, 3 e 4 vezes e continuam com as suas situações de vida muito difíceis. Portanto, eu espero que esta não seja uma medida que vá dar maus resultados, ela que se destina, já se percebeu, a aliviar os tribunais de serem cobradores do FRAC. Será possível, de facto, aqui também, com esta medida, aliviar os tribunais e sendo que também é isso que se pretende, será esta uma medida capaz de aliviar os tribunais? Bem, no fundo, o que os tribunais não podem ser é cobradores de dívidas. E até estamos todos de acordo. Têm sido péssimos cobradores de dívidas. O sistema do fisco é hoje muito avançado e cruza bem com a Segurança Social. Portanto, significa que se o mecanismo estiver em linha, nós iremos assistir a que a pessoa que veja uma conta penhorada ou uma qualquer notificação possa rapidamente resolver o problema que originou e rapidamente ter a sua situação revertida. Se assim for, nós teremos andado para a frente e teremos dado um salto, porque, como eu lhe disse, esta coisa da cobrança de dívidas ser feita por agentes de execução é uma roubalheira. E pior do que isso, já temos... Deveria haver aqui uma regulamentação também. Tem que haver uma regulamentação. Falta isso, porque inclusivamente, como sabe, inclusivamente estes oficiais de diligências muitas vezes usam o dinheiro para fins pessoais, depois não o repõem, alguns entram em falência, quem pagou 2 e 3 vezes, não consegue rever o dinheiro e aquela pessoa ou entidade a quem devia também não recebe porque o dinheiro ficou na mão do oficial, do solicitador. E, portanto, alguma coisa é preciso fazer, vamos ver o que é que o caminho dá. É sempre complicado acreditar que os serviços vão ganhar eficiência, mas eficiência também a favor das pessoas que cumprem e não castiguem os que cumprem como se fossem eternos incumpridores. Muito bem. Albino Almeida, agora sim então falamos também do tema que há pouco já tinha introduzido, falamos então agora da discussão do Orçamento do Estado para 2019, há pouco tínhamos falado precisamente desta questão quando estávamos a falar da saúde e do ultimato então dos diretores de missionários do Hospital de Gaia ao Governo. Albino Almeida, quais são as principais propostas deste Orçamento do Estado para 2019 e aquelas que podemos considerá-las mais difíceis? Do que sabemos que é credível, e o que sabemos que é credível foi dito numa entrevista do Primeiro-Ministro António Costa, nós o que sabemos é que caminharemos para um déficit de quase 0%, o que significa que pela primeira vez não nos estamos a endividar, o que é uma boa notícia. Porque não nos estarmos a endividar significa que podemos vir buscar dinheiro mais barato justamente para resolver problemas da saúde, da educação e outros de que se queixam alguns profissionais. Ou seja, o país, quando gasta mais do que aquilo que produz em riqueza, tem que se endividar para pagar a diferença. E, portanto, nós não podemos ter boas notícias dos lados todos, infelizmente, não é? Ou seja, este é o caminho sustentável para garantir futuros investimentos na saúde, na educação e nas áreas públicas, porque o financiamento ficará muito mais barato à República. Repare que se estima
veja, os juros que temos pagos são na maior parte negativos durante o ano todo 2018, mas dizem os entendidos que se as agências de rating subirem o nível a Portugal, nós passaremos a ter um alívio de milhares de milhões de euros por ano no serviço da dívida e por isso se aponta para que daqui a 5 anos nós estejamos com o nível da dívida de 100%. E lembrar que nós tivemos níveis de dívida muito próximos dos 130%, por isso, além de estarmos a crescer, também ajuda a estarmos a fazer um crescimento que não nos obriga a um endividamento que vem dos déficits, não é? Por isso, quando eu gasto mais do que o que ganho, tenho um déficit e tenho que o financiar. Ou peço dinheiro emprestado, ou então deixo de pagar. E, portanto, aquilo que me parece mais importante é isto. Tudo o resto é a minha convicção pessoal, se vai harmonizar com isto. Umas coisas com maior facilidade, outras coisas com menor facilidade. Pelo caminho, contra a opinião de alguns economistas, que são normalmente pouco atentos às pessoas, pelo caminho tem-se vindo a devolver a dignidade às pessoas. E a ideia de que este orçamento possa trazer um aumento de 35 euros aos salários mais baixos e, eventualmente, em prejuízo de menores aumentos dos salários mais altos, face àquilo que é o salário mínimo nacional, parece-me da maior justiça. Evidentemente que todos gostariam de mais, mas há que olhar para a realidade, perceber o que ela é e perceber que em cada ano andamos um bocadinho para a frente e não enormes bocadinhos para trás. Albino Almeida, há pouco falávamos da saúde, o investimento na saúde neste Orçamento do Estado para 2019, como é que fica? A intenção é subi-lo numa percentagem que eu acho absolutamente, digamos, relevante em termos de saúde. E por isso é que é importante, quando se fala de investimento, nós estamos a falar de custos, estamos a falar do lado dos custos, não é? Estamos a falar do dinheiro dos nossos impostos. Portanto, eu diria que é essencial. 20 anos de atraso, como disse o Sr. Ministro, implica, de facto, alguma atenção à saúde e eu espero, sinceramente, que o orçamento seja bem aplicado. Tanto mais que nós estamos, como eu dizia há pedaço, perante uma realidade que é inequívoca. Nós estamos a perder, a natalidade é-nos adversa, por isso nós, cada ano que passa, temos gente mais velha que fica mais velha, que precisa de outros cuidados de saúde e não estamos a conseguir ter jovens que ocupem o espaço dos que saem. Portanto, a prazo temos aqui um problema que alguns economistas acham que o melhor era sacrificar esta geração, poupar, pagar dívida, e portanto os salários podem continuar na miséria. Há até quem diga que os aumentos de salários são maus, há economistas até invocando Deus, veja bem ao que isto chega, não é? E portanto, eu acho que o governo tem feito um trabalho digno, tem feito um trabalho de procurar dignamente distribuir o que pode distribuir e poupar o que pode poupar. Terá que valer algumas áreas de investimento público, nomeadamente a da saúde. Que de facto necessita desse investimento. Que necessita de investimento. Albino Almeida, como é que fica a questão das medidas de emprego? Bem, eu acho que nós estamos a atingir uma posição de quase pleno emprego, não é? É sabido que 3,5% ou 4% significa pleno emprego. Nós estamos com um pouco mais do que isso e, portanto, aquilo que eu diria é o seguinte, o que faz falta agora é criar as condições, vamos falar disso mais à frente, é criar as condições para que o emprego que vamos criar seja um emprego de qualidade, que remunere bem as pessoas e que permita que o valor acrescentado faça crescer a economia do país. Isso não é fácil por razões estruturais e uma delas é justamente o tipo de empresários que temos. Caso contrário, o investimento fica muito do lado do Estado, fica muito do lado do investimento público, das autarquias e do Estado. Eu acho que aí há caminho para fazer, mas é preciso, na realidade, articular as várias políticas. Que tipo de empresários é que Portugal necessita? Olha, em primeiro lugar, empresários que tenham um tal nível de conhecimentos académicos e escolares que lhes permita perceber que muito do que estavam a fazer da mesma maneira há muitos anos, apesar de dar dinheiro, pode ser feito de outra maneira e dar mais lucro. Há aqui duas coisas que é preciso perceber. Há uma grande confusão na nossa sociedade entre custo e valor. E eu diria que o ter-se poupado na educação, nomeadamente de forma irregular, uns gastaram mais, outros gastaram menos, mas no essencial é disso que estamos a falar, pode ter trazido uma sociedade com menor valor acrescentado. Ou seja, o custo ficou mais barato, mas o valor que se perdeu é imenso. E é esse equilíbrio que tem que ser feito. Portanto, eu diria que nós temos que apostar fundamentalmente na qualificação dos ativos, na qualificação das pessoas. Tudo o que puder ser qualificável deverá sê-lo. Nós temos já problemas sérios.
quando nos procuram empresas internacionais que vêm à procura de engenheiros informáticos, técnicos informáticos e tudo o que tem a ver com as novas tecnologias, temos uma procura imensa e um déficit de resposta do lado, inclusive do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Se olharmos para lá, é daí que vem. Mas há outra coisa que temos mal, e já agora aproveito para partilhar com os nossos telespectadores, é que nós estamos mal também nos licenciados que perderam o seu trabalho. Caso dos professores e dos engenheiros, por incrível que lhe pareça. Albino Almeida, precisamente a educação é o nosso próximo tema e aqui podemos fazer uma relação também com o Orçamento do Estado para 2019 e com o braço de ferro que existe entre os professores e o Governo. E dizer-lhe, antes de facto de abordarmos esta questão, que Portugal está na cauda da União Europeia no que diz respeito à educação. De facto, também todos estes problemas e também toda esta discussão entre professores e Governo não ajuda a que, de facto, Portugal saia da cauda da União Europeia no que diz respeito à educação. Pois, eu acho que há duas entidades que têm andado de costas voltadas para esses estudos. E uma delas são as universidades, para lhe falar com toda a franqueza, embora tenham feito esforço nos últimos anos. Uma delas são as universidades, a outra são os sindicatos de professores. Os sindicatos dos professores não perceberam... Porquê as universidades, Albino Almeida? Porque durante muito tempo as universidades não tinham a visão estratégica de perceber que os objetivos passavam pela qualificação do maior número de ativos possíveis e, portanto, que a formação universitária ia ser o patamar mínimo para que pudéssemos ter trabalhadores habilitados ao exercício de determinadas profissões. Mas, como lhe digo, e de tal maneira andaram erradas no caminho que nós agora temos licenciados em educação, licenciados em determinado tipo de engenharia, licenciados em gestão, licenciados em economia que não têm trabalho. Portanto, houve uma má orientação do investimento feito nestes. E aí as universidades tinham a obrigação de ter começado mais cedo a fazer uma ligação às empresas e ao mundo das profissões. Acho que estão a recuperar muito do tempo perdido, estão a reorientar melhor esse caminho. Há também, como sabe, um movimento que visa o investimento no interior do país e nas novas condições de desenvolvimento do interior que podem potenciar novos cursos e novas formações. E eu acredito que é por aí, porque aquilo que a Pordata nos diz é substancialmente contraditório com aquilo que têm sido os resultados da educação em concreto. Ou seja, quem está nos sistemas educativos tem vindo a melhorar os resultados. Ou seja, o sistema educativo está a atingir melhor as suas metas, a ensinar mais, a ensinar melhor e a conseguir vagas e vagas de jovens licenciados com qualidade. Sem embargo, os que tinham curso superior têm 45, 50, 51 anos, 52, 53 e que perderam o emprego nas áreas para as quais estão habilitados, não recuperam esse emprego, como lhe disse, caso da educação, caso das engenharias, caso da economia, caso da gestão. E, portanto, ao mesmo tempo que somos altamente deficitários na procura de técnicos que dominem as novas tecnologias de informação e conhecimento. E não é fácil pegar num ex-professor, num ex-engenheiro e num ex-economista e colocá-lo preparado para responder aos desafios das novas necessidades profissionais. Por isso, eu diria que esse estudo da Maria João Valente Rosa, pessoa por quem, aliás, tenho a máxima estima e respeito, ou não fosse ela a grande animadora desse grande manancial de dados que é a Pordata, ela tem razão, mas é preciso ler isso como lá está. Ou seja, a consequência que isto nos trouxe foi o que eu lhe estou a dizer e outra ainda. É que a maior parte dos nossos empresários tem mentalidade e formação de patrões, ou seja, quando muito têm a 4ª classe ou o 9º ano de escolaridade, e isso impede-os de perceber e de gerir as suas empresas de forma estratégica, de modo a pô-las com maior valor. Veja o caso da Farfetch, é caso para saudar, porque é um empresário do Norte, o Zé Neves. A Farfetch atingiu um valor em bolsa que não tem nada a ver com os resultados económicos da própria empresa. É uma questão de valor. E, portanto, nós temos que começar a perceber, como eu dizia há pedaço, que só com a educação é que nós distinguimos muito bem aquilo que é custo do que é valor. Há valores que são atingíveis com baixos custos e há custos muito altos para os valores que nós vamos atingindo. Muito bem. Albino Almeida, agora o nosso próximo tema, o nosso último tema, falamos da Venezuela. Portugal tem então disponíveis 18 mil empregos para venezuelanos que queiram regressar a Portugal. Pois, eu não conheço o detalhe da oferta de emprego, mas há uma coisa que eu conheço bem e, portanto, tenho que fazer também uma declaração de interesses. Eu sou amigo pessoal há muitos anos do secretário de Estado da Cooperação, José Luís Carneiro. Conheço também, por razões da educação, o atual ministro Santos Silva. É bom dizer, não sou eu que o digo, é o Sr. Presidente da República que o reconhece como o mais alto dignatário da nação, que o trabalho tem que ser sido feito
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pela Secretaria de Estado das Comunidades nesta matéria tem sido raia quase o exemplar. Ou seja, uma proximidade muito grande. No momento em que estamos a falar, o Secretário de Estado está na Venezuela, foi para lá no sábado, aliás, um dia a seguir a fazer anos, e teve 24 horas para estar com os filhos, que são ainda pequenos. Portanto, está lá, está no território, está lá, por isso, para sempre capaz de corrigir qualquer coisa que seja preciso ser feito. O Ministro dos Negócios Estrangeiros... Está também a apoiar a comunidade Exatamente. portuguesa. O Ministro dos Negócios Estrangeiros exigiu que os detidos, que foram detidos, alguns portugueses, fossem libertados, ou pelo menos os advogados e o próprio Estado português pudesse estar em contacto com eles, o que resolveu o problema. É um país estrangeiro, portanto, na casa de cada um manda quem lá está. Neste caso em concreto, os venezuelanos estão de facto a atravessar uma crise sem precedentes na sua vida política, económica e social, e isso naturalmente tem reflexos para quem lá está, e eu acredito, uma grande parte dos que lá estão são da Madeira, eu acredito que no quadro em que eu lhe disse há pedaço, em que há muita área que tem procura de emprego e nós não encontramos pessoas habilitadas para estar, acredito que muitas destas pessoas vêm com a formação suficiente para ocupar estes lugares. E se assim for, é bom para todos. É uma boa medida. Pesa a circunstância em que vem, porque para cada um é uma história de vida muito negativa e muitas vezes traumática. Muito bem. Albino Almeida, muito obrigada. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião. Estamos de regresso na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado. Um bom resto de dia feliz para si e para os nossos telespectadores. Obrigado. Foram então estes os temas hoje com Albino Almeida. Nós estamos de regresso amanhã.